Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você em nome do Senhor Jesus Cristo, neste dia de hoje. Eita glória, sexta-feira, sexta-feira da paixão. Sexta-feira da paixão, né? E trazendo aqui uma leitura. Eu sei que os abençoados, creio eu, que já conhecem muito bem a leitura, né? E o verdadeiro cristão, ele não fica sem examinar as escrituras, né? E para aqueles que não sabem ler, pastor, guardou. É só guardar, nem pelo ouvir, né? E a palavra se encontra aqui em João 19, a partir do verso 16, meus amados. Fazendo essa leitura aqui, vamos ver neste dia de hoje o que tem o Senhor nosso Deus para nos orientar através do Espírito Santo dele. Amém? Só Deus pode todas as coisas, nós podemos tudo nele que nos fortalece. Glória. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram à sua cruz. Saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos, mas que ele disse: sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. O que escrevi, escrevi. Respondeu Pilatos. Tendo, pois, os soldados crucificados a Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte, e também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura, que diz: dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num hisope, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas
e fossem tiradas. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que traspassaram. Aleluia! Até aqui, até o versículo 37. Irmãos, essa leitura que se encontra aqui no capítulo de João, 19, é uma das mais conhecidas dentro aqui do Testamento, porque é uma narrativa da história de como aconteceu. E se encontra, sim, também no Evangelho de Mateus, lá em Mateus 27, em Lucas, em Marcos, se encontra, falando sobre a palavra, a crucificação de Jesus. Mas esse relato de João aqui, ele fica bem nítido, essa narrativa. Aqui nós estamos falando, meu irmão, minha amada, meu amado, meu irmão, minha irmã, meu missionário, minha missionária, servos de Deus, homens de Deus, mulher de Deus. Nós estamos falando daquele que, sem mais, sem menos, não adianta fazer a rodeios, nós temos que abrir a boca e dizer, daquele que foi, é e será o maior, e foi o maior homem que já pisou nesta terra. Homem, pastor? Sim, homem. Aqui fala, essa narrativa está nos dizendo o quanto Jesus foi, pagou pelos nossos pecados, o sofrimento dele como homem. E neste dia de hoje, aonde nós estamos vivendo o fim dos tempos que está se aproximando, já se foi. Ninguém mais tira o momento para refletir sobre a dor daquele que sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado, sofreu por nós. Eu sei que neste dia de hoje, muitos estão, sim, me perdoa, como evangelista, como missionário, como pastor evangelista que gosto, sim, de levar o ID e gosto de pregar o verdadeiro evangelho com essa simples e humilde Bíblia guia, sabe? Eu sei que muitos hoje não tiraram talvez o seu tempo para saber quem é Jesus e o que Jesus sofreu por nós. E outra coisa, muitos cristãos hoje não tiraram o tempo para fazer uma leitura dessa. Muitos não tiraram o tempo para dizer, Pai, obrigado, gratidão a Ti. Eu faço tão pouco pelo Senhor, que fez tudo por nós. Obrigado, Jesus. Me ensina a ser mais servo. A lágrima não derramou hoje. O coração hoje não ficou contrito. Eu sei que muitos partiram hoje para as farras. Enfim, para as curtições. Mas não sabe ele que Jesus é quem está no domínio de tudo. Porque o Senhor Jesus Cristo é aquele de ontem, de hoje, de amanhã, de sempre, que venceu a cruz e que venceu, melhor dizendo, a morte na cruz. É aquele que carregou a cruz sobre o seu ombro.
É aquele que tomou aquelas chibatadas, é aquele que tomou vinagre por água. Mas aqui nós vemos essa narrativa, aonde queriam quebrar as pernas de Jesus. Mas ele já estava morto, não quebrar. Eu pergunto, onde está a sensibilidade humana? Se você, irmão ou irmã, abençoado de Deus, abençoada de Deus, se você não parou para refletir hoje, 1 minuto, sobre Jesus, para você ter essa sensibilidade com você, como é que você vai conseguir sentir a dor do próximo que você está vendo todos os dias? Me fale. Me fale. Fala para mim. Porque aí você não está conseguindo ver Jesus. E Jesus é o único, sem mácula, sem pecado, sem nada. É diferente de nós, é diferente daquele próximo que está ao seu lado, mas que tem falhas, tem falhas, que é pecador, mas que está precisando de um momento, que está passando por um momento aonde nós temos que sentir a dor dele também, nós temos que ser sensível a esta dor. Se você hoje não parou para poder vir aqui, aleluia, Senhor, meu Deus, vim aqui para meditar, para derramar uma lágrima sobre aquele que veio aqui, mandado pelo seu Pai, que mandou seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós. E muitas vezes agora nesse momento você está dando mais atenção ao teu filho que você pariu, mulher, que você o gerou, pai, do que a Jesus. Neste momento, esse filho seu, que já nasceu fruto de um pecado, é mais importante para você do que Jesus. Coloque Jesus em primeiro lugar na tua vida. Tenha a sensibilidade. Tenha a sensibilidade de sentir a dor do próximo. Porque existe. Ah, pastor, mas não tem. Não existe. Pastor, mas como sentir dor do próximo? Porque a gente vai falar, não querem nada. Sim, tem aqueles que não querem nada. Mas tem muitos abençoados de Deus, pequenininhos de Deus aí, que está precisando apenas de um abraço, apenas de uma palavra de conforto. E isso tem doído demais naquele que sente a dor do próximo. Eu sou um desses. Jamais quero ver alguém passar pelo que Jesus passou. Jamais Jesus quer ver alguém passar pelo que ele passou. Sabe por quê? Porque ele já veio e levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço ao Senhor nosso Deus que pega esse dia considerado que é o dia, veja bem que o pastor Dalmo não é de marcar datas, eu não sou de datas, eu não sei quando é meu aniversário, eu não sei quando é aniversário eu não marco nada disso. Eu não marco nada disso. Mas esse dia de hoje, faça desse dia um dia santo para você, já que você não está conseguindo fazer o resto dos dias do ano, porque Deus quer que nós façamos o dia santo todos os dias do ano. Aqui é o relato daquele que vem para provar que é possível, sim, você ser salvo, que é possível, sim, você conhecer o nosso Deus, você morar no céu, porque ele veio para levar sobre si os seus pecados, o meu pecado, os nossos pecados. Ele veio para provar e dizer, pode confiar, busque em mim, que eu darei a salvação. E só se encontra salvação em Jesus Cristo. Só se encontra salvação em Jesus Cristo de Nazaré. O rei dos judeus.
aonde Pilatos colocou o rei dos judeus. E ainda disse, eu escrevi, está escrito. Foram lá quebrar as pernas dos outros, mas não quebraram Jesus mais, que já estava morto. Ora, irmãos, pega os dias e santifica os dias. Você sabe qual é o Deus que você carrega dentro de você, que os dias são maus. Cabe a nós santificar. Porque Jesus deixa aqui para nós o manual. Ele deixa para nós aqui todo o manual. E nesse momento, eu quero dizer aos abençoados, para de brigas, para de picuinhas, de estar brigando entre si, religiões, religiosidades, religião para lá, religião para cá, e aí começa o brigueiro e traz a cegueira espiritual e esquece de Jesus. Isso é desde o princípio. Mas se nós temos aqui o exemplo, por que nós vamos seguir? Por que nós vamos seguir? Nós temos que seguir o que Jesus está nos ensinando. Para parar de religiosidade, que traz cegueira espiritual, que hoje você nem sequer lembrou desse Cristo que morreu crucificado em uma cruz por nós e ressuscitou no terceiro dia. E ressuscitou no terceiro dia. Ele venceu a morte na cruz. Irmãos, eu costumo dizer, quando nós nos sentimos a dor do próximo, ainda falta algo de Deus em nós. Porque Deus mandou seu único filho e ele sentiu a dor. A dor nossa ele sentiu. Você tem sentido a dor do próximo? Você tem perdoado? Porque Jesus ensina a perdoar a quem tem nos ofendido. Ah, pastor, mas perdoar não é só assim. E é como? Mas perdoar, pastor, perdoou. E como é que faz? Será que ele me perdoa? Não sei. Só sei dizer que você tem que fazer sua parte, perdoa. A Bíblia só não manda você comer no mesmo prato. Mas perdoa, fica de coração limpo. Perdoa quem tem nos ofendido. Perdoa aquele que está te massacrando. Só afaste. Afaste, porque Deus não manda você conviver, viver no meio daqueles povo rebelde que realmente não quer nada com ele. Porque aí é outro tipo de situação, aonde ele não sente a dor do próximo. E você que ainda é sensível, você tem que afastar. Só ora e entrega nas mãos do Senhor. E aqui Jesus, quando fala desta forma conosco aqui, olha só, irmãos, aqui, as Escrituras, todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse. E diz, tenho sede. Ele diz, tenho sede. Estava, pois, um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensope, lhe chegaram à boca. Dói demais. Dói. Portanto, irmãos, vamos parar de religiosidade. Placa A, placa B, placa C, placa Y, placa... Para com isso, para. Ah, não posso ir visitar a igreja tal, porque a igreja tal, eu sou da igreja tal, porque meu pastor não aceita. Que pastor? Me mostra na Bíblia aqui, aonde Jesus disse isso aqui na Bíblia. Que pastor que falou? Quer dizer que eu vou falar para a minha ovelha? Não, você não vai lá não. Você não pode não. Pelo amor de Deus, as ovelhas que eu, evangelista, ganho para Jesus Cristo, é de Jesus, não é do meu ministério. Não é do templo aonde eu congrego. É de Jesus. Ovelha que a gente ganha para Jesus, a gente ganha almas para Jesus. Para de brigueiro. Porque cada vez mais o inimigo bate palmas quando vê essas brigas. Porque aí ele fica mais solto para fazer e praticar o mal. Então, vamos aqui
ver a importância da sexta-feira, né? Essa visão geral da sexta-feira santa. A sexta-feira santa é celebrada com base nessa narrativa bíblica da crucificação e morte de Jesus Cristo, ela é descrita em todos os evangelhos, nos 4 evangelhos, os 4 evangelhos. E essa passagem mais conhecida é a de João, que se encontra aqui no capítulo 19, aonde foi lido aqui a palavra do versículo 16 até o 37, para a nossa meditação, que detalha a crucificação e a morte de Jesus. E existem outras passagens. Existem as passagens importantes que incluem, como em Mateus 27, né, que narra a jornada de Jesus desde o julgamento até a sepultura. Até a sepultura. Né? Lá em Marcos e Lucas, que narram a jornada de Jesus desde o julgamento até a sepultura. Então vejamos, e quais são os detalhes da narrativa bíblica? Vamos fazer aqui vamos ver o detalhe dessa narrativa bíblica que se encontra aqui no livro do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aqui nós vamos começar pela prisão e o julgamento. Jesus é preso no Getsêmani e interrogado por Anás e Caifás, antes de ser entregue a Pôncio Pilatos. Pilatos, após uma série de interrogatórios, decide crucificá-lo. Agora, e a crucificação? Quer dizer, Pilatos, após uma série de interrogatórios, decide crucificar Jesus. Mas para cumprimento da palavra. Para cumprimento da palavra. Glória a Deus. E a crucificação? Jesus é flagelado, coroado com espinhos e crucificado no Calvário. A cruz é levantada em público, com Jesus sofrendo por horas. Você não sente isso? Será que eu acredito que... Será que uma pedrazinha nunca bateu na sua unha? Você nunca tomou um tropeção? Não? Nunca? Agora, se você sabe a dor que você passou, você imagina que essa crucificação de Jesus é flagelado, coroado com espinhos e crucificado no Calvário. A cruz é levantada em público, pela multidão, né? Em público, com Jesus sofrendo por horas. Quanto tempo Jesus não passou sofrendo como homem? Cabe a mim aqui salientar, como homem, natureza humana. Viu? Natureza humana. Porque Deus poderia fazer tudo, mas não vai sentir dor nenhuma. Ele só vai dar o exemplo. Não, Deus mandou seu filho unigênito para morrer por mim e por você. E como é que anda você? E ele, como homem, passou por esse sofrimento por horas. E a morte de Jesus. Jesus morre na cruz. E os soldados quebram as pernas de outros condenados, mas não a de Jesus. Os soldados quebram as pernas de outros condenados, mas não a de Jesus. Glória a Deus. Mas não a de Jesus. Os soldados quebram as pernas de outros condenados, mas não a de Jesus, que já estava morto. Jesus já estava morto. Senhor, Jesus já estava morto. Um soldado clava ali. Aí vem, depois de morto, clava ali o lado com uma lança de onde sai sangue e água. Jesus, depois de morto, vem de lá ainda um soldado. Não quebrou as pernas porque ele estava morto, quebrou as pernas de outros. E a de Jesus que já estava morto.
para você ver tanta maldade na natureza humana, tanta perversidade. E nós estamos vivendo tudo isso. Estamos vivendo tudo isso. E muitas vezes a gente vai orientar, sai daí, afaste das garras de Satanás, que está na forma humana aí, e não crê. Aí é o crente que não sente a dor de Cristo, que ele passou. Então veja bem, e o sepultamento? Como aconteceu esse sepultamento de Jesus? José de Arimateia, né, um homem que era um homem rico e membro do Sinédrio, pede o corpo de Jesus a Pilatos e o sepulta em um túmulo novo, perto do local da crucificação. Ali Jesus foi crucificado. José de Arimateia, que era um homem que tinha uma certa intimidade, né, com Pilatos, enfim, pediu o corpo e ali crucificou. Olha só, e ali sepultou José de Arimateia, um homem rico e membro do Sinédrio. Pede o corpo de Jesus a Pilatos e sepulta em um túmulo novo perto do local da crucificação. Ali Jesus foi crucificado. Mas vem cá, pastor, Jesus foi ali crucificado, né? Ele foi naquele túmulo enterrado, naquela sepultura, enfim. Por causa de quê, pastor? Por conta de quê? Por conta de mim, de você, por conta dos nossos pecados. Ele fez o quê? Porque ele não fez nada, ele não devia nada. Ele não devia nada. Ele fazia curar, fazer cego enxergar, fazer paralítico andar, abrir o mar vermelho, fez fazer a mulher do fluxo de sangue ter cura. Ele fez fazer com que o seu celeiro seja abastecido em abundância. Era o que Jesus fazia, ele fazia outra coisa, a não ser isso. Os milagres acontecendo em sua vida, na sua vida. Mas ele morreu por mim e por você. E será que nós estamos fazendo algo para Jesus falar, eu estou vendo que valeu a pena pagar esse preço por vocês? Será? Hein? Será? É só no vapo? É crente vapo? O ímpio lá fora, eu nem falo do ímpio, tem que orar e tem que tentar buscá-lo cada vez mais para cá, para perto de Jesus. Hein? Eu estou falando aqui para crente. Será que você tem feito algo por Jesus? E você que não conhece Jesus, vendo agora esta mensagem, esta palavra, tome posse, porque sem Jesus você não é nada. E a carne é apenas o paletó da alma, a alma não morre. Existem só dois caminhos, céu e inferno. E a escolha é sua, é minha, nós é quem sabemos para onde nós queremos ir. Acabou, é livre-arbítrio. E o que você tem feito por Jesus, que fez tudo por você, por mim, por nós, e continua fazendo para aqueles que crêem, e que se esforça, que dá lugar a Ele agir em nossas vidas. Então veja bem, José de Arimateia foi esse homem rico, que pediu a Pilatos, e ali sepultou Jesus. Então vejamos que o significado da Sexta-feira Santa, né? Que nós denominamos Sexta-feira Santa, né? Que para os cristãos a Sexta-feira Santa é um dia de reflexão. Hoje é um dia de reflexão, é o que eu acabei de falar, sobre o sacrifício de Jesus, que por meio da morte na cruz venceu o pecado e a morte, oferecendo a redenção e a salvação para a humanidade. É um momento de arrependimento, oração e meditação sobre a paixão e morte de Cristo. Amém. É um momento de arrependimento, um momento agora de se arrepender.
O momento agora é de se arrepender. É o momento de estar meditando. Esse é o momento de nós estarmos sempre em oração, orarmos. Você está fraco, está se sentindo fragilidade? Ora, 1 minuto, 2, 5. Clama ao Senhor nosso Deus. Faz teu coração ficar contrito. Então veja bem, o significado da sexta-feira é esta, sexta-feira santa. Para os cristãos, sexta-feira santa é um dia de reflexão sobre o sacrifício de Jesus, que por meio da morte na cruz, venceu o pecado e a morte, oferecendo a redenção e a salvação para a humanidade. Ele se ofereceu, deu a vida dele por esta humanidade. É um momento de arrependimento, oração e meditação sobre a paixão e morte de Cristo. Amém? Então se encontra aqui no Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 16 ao 37, para que venhamos meditar mais. E esse dia de hoje, sexta-feira, faça mais com que ele seja um dia mais santificado na sua vida. Porque se você não está fazendo com que os outros dias sejam santificados, faça hoje. Comece hoje mesmo. Faça agora teu voto com Jesus. Ajoelha para o Senhor nosso Deus. Ore ao Senhor. Faça uma reflexão do sofrimento. Mãe, pai, eu sou pai. Mãe, eu como pai, eu daria a vida pelo meu filho. Como avô, eu daria a vida pelo meu neto. Mas eu não posso, em hipótese alguma, seria hipocrisia minha, dizer ou colocar meus filhos ou meu neto em primeiro lugar na minha vida. Em primeiro lugar na minha vida está Jesus. E o que você, pai ou mãe, está fazendo, colocando seu filho em primeiro lugar, Deus está ficando em segundo na sua vida. Amarás somente o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo é mandamento. Porque esse Jesus Cristo aqui, ele não falha com você. Ele não falha. Vamos parar de brigas religiosas. Eu vi, hoje, respondendo, abençoados, aquela questão, quando é na época, toda época tem ali uma conversa sobre um determinado assunto do momento. Se pode ou não comer peixe, se tem que comer a carne, de onde veio isso. A Bíblia não fala nada disso, pelo amor de Deus. Eu como tudo. Eu como peixe, eu como carne, eu como tudo. Agora, o que eu quero mesmo é estar lutando cada vez mais para que meu coração seja um coração libertador, liberto. Eu quero lutar para que meu coração seja um coração capaz de perdoar cada vez mais. A palavra de Deus já nos fala. Você que está ainda pensativo, que está brigando se tem que comer carne ou comer peixe, está aqui. A palavra de Deus se encontra aqui, ó. Olha o manual aqui, ó, aonde se fala. Aqui, na carta aos Romanos aqui, aonde se fala. Não precisa nós estar brigando, julgando uns com os outros, não. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Então é isso, para essa discussão, sabe? É o irmão que não pode ir na igreja do outro abençoado. Tanta coisa, sabe? Pera aí, pelo amor de Deus. Vamos pegar esse momento de reflexão.
Vamos pegar esse momento de reflexão aqui, ó, dentro da palavra. João 19, do versículo 16 ao 37. Faça a meditação por aquele que morreu na cruz, por nós. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E ele foi crucificado ainda no meio de dois. Né? Dois ladrões. Tanta humilhação, tanta coisa. Nós temos que aprender a sentir a dor do próximo. Amém? Pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha neste dia de hoje, Pai. Sexta-feira santa, meu Deus, trazer para mim e para todos, Senhor, o dom da reflexão. Para que nós possamos assim, Pai, ser mais grato ao Senhor Jesus, que sem nenhuma mácula veio e levou sobre si os nossos pecados. Oh Deus, o Senhor não quer que nenhuma alma se perca. Por isso eu te peço, meu Deus, faça a obra na vida daqueles que ainda, Pai amado, estão aí perdidos, que ainda está pregando o Evangelho, Pai, de uma forma, Pai, falsificada. Oh, Senhor, tens misericórdia, que a religiosidade não venha atrapalhar o ministério de ninguém, de nenhum servo do Senhor, que não venha trazer essa cegueira espiritual. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Pai, fortaleça os evangelistas, fortaleça os ministros de Deus que estão dentro dos ministérios, dentro dos templos, os servos do Senhor Jesus, as ovelhas, os pequenininhos do Senhor nesse mundo afora. Se hoje não comeram peixe, comeram carne, amém. Se jejuou, amém. Se comeu só um ovo, amém. Se comeu peixe, amém. Mas o que eu sei que o Senhor quer mesmo é um coração contrito, Pai. Eu te peço, Jesus, eu te peço, toque nessas almas que precisam se converter em relação ao teu amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Deixe o seu comentário. Aleluia.